A usina de Belo Monte, que começou a ser construída em 2011, será a terceira maior do mundo em capacidade instalada de geração, com 11.233 megawatts, o suficiente para abastecer uma população de 18 milhões de pessoas. Belo Monte fica na Volta Grande do Xingu, região cortada pela Transamazônica que já se encontra em estado avançado de ocupação. O Folhacóptero fará um passeio para explicar essa obra. No início da volta, no sítio Pimental, a 40 quilômetros de Altamira, será construída uma barragem. Ela causará a inundação permanente do leito do rio, que hoje só se alaga por inteiro nas cheias. Parte da água continuará a fluir pela Volta Grande, mas com vazão reduzida, como se o período de seca se tornasse definitivo. Esse é o grande temor dos índios xicrins, churunas e araras e dos ribeirinhos que habitam esse trecho e dependem do rio Xingu. Aqui em Pimental fica a casa de força auxiliar da usina. Suas turbinas são horizontais do tipo bulbo e não precisam de queda d'água para funcionar. Usam só o fluxo normal do rio. Elas vão gerar uma parcela muito pequena da energia total da hidrelétrica, em torno de 2%. A maior parte da energia virá da casa de força principal, no sítio Belo Monte. A água do Xingu será desviada para lá através de um canal que ainda está sendo construído. Ele vai ter 20 quilômetros de extensão, 200 metros de largura e uma profundidade de até 22 metros. A água desviada por esse canal vai preencher um reservatório de 130 quilômetros quadrados. É na outra ponta da Volta Grande que está em construção a casa de força principal, a obra mais complexa da usina. Um bloco de 850 metros de largura e mais de 100 metros de altura já foi escavado em rocha. Sobre ele está sendo construída a usina propriamente dita. Quando estiver pronta, a água vai descer através de dutos numa vazão de 775 metros cúbicos por segundo. Isso quer dizer que a cada 3 segundos, o volume de uma piscina olímpica passará através de cada uma das 18 turbinas da usina principal, que são verticais, do tipo Francis. Depois de acionar as turbinas para gerar energia elétrica, a água passará por baixo de uma ponte sobre a Transamazônica e será devolvida ao curso natural do rio Xingu. Nos próximos 6 anos, o país acompanhará passo a passo a construção dessa, que é uma das maiores e mais controversas obras de infraestrutura de nossa época. Mamare, iya juga deh ibang, bapak kami kena jualnya, ibang kanot. Kami juga mau dari apa nombaya yang ada yang, dan kami mau dijaga, atau ada kota yang batai deh, orang yang dijaga tu mana. Ama mẹ bị mẹ kuning bị mẹ pia còn cái đấy mẹ cam aben ka tia di mana yang ini mẹ ayo ngut ayo aben maka ayo aben makan bebas jaga tu ama mẹ bị ka ibe ma rumah kurai ka mẹ mana kube nama iman kube kagak negeri memang aku kamu di kutewa kamu em Brasília. This is BBC Radio 5 Live. Então, Belo Monte já é de longa data, é do tempo da ditadura militar. Foi aquela assembleia em que a Tuíra, uma índia caiapó, colocou facão aí no rosto do Muniz, Antônio Muniz, que era presidente da Eletronorte. Essa foto virou quase que a logomarca da luta contra Cararaó. Cararaó em grito de guerra caiapó. Mas o governo militar arquivou. Suspendeu-se o projeto, adiou-se, o Banco Mundial disse que não ia financiar coisa nenhuma, que o governo queria 500 milhões de dólares do banco.
E reapresentou-se aqui em Belém, quando veio toda a diretoria da Eletronorte, para mostrar que o principal fator negativo tinha sido superado, que era a área de inundação. Aí eu fiz meu cálculo, me levantei, eu estava na primeira fileira, e disse ao presidente da Eletronorte, que era o José Antônio Muniz Lopes, o mesmo personagem da Índia Tuíra, e disse para ele, mas José Antônio, pelos meus cálculos aqui, Belo Monte vai ficar 4 meses parada. Não tem água para Belo Monte. Belo Monte vai gerar o tal dos 11 mil megawatts durante 4 meses no máximo por ano. Deve passar 4 meses desligada. Não é sério isso. Então ela vai de 11 mil durante 3 meses, vai baixando, e durante 5 meses não produz nada para que tenha a média de 4 mil. Absurdo isso. Né? Mas isso tem solução. Faz outra barragem, faz outra até São Félix lá em cima. Isso está planejado, só que está sendo escondido, ocultado. Como é que você vai fazer um empreendimento, construir a segunda maior barragem do Brasil, gastar mais de 30 bilhões de reais para uma coisa que vai ficar parada 3, 4 meses? Então, este é um problema sério, técnico, que eles não vão resolver. É indispensável construir energia a montante de Belo Monte para viabilizar Belo Monte, coisa que a Eletronorte diz que não vai fazer. E o governo diz que não vai fazer, vai ser uma única hidrelétrica. Isso é uma mentira, não pode ser uma única hidrelétrica. Nada hoje juridicamente impede o setor elétrico de fazer as outras barragens. E se fizer as outras barragens, você vai aumentar os reservatórios, aí você alaga todas as outras terras indígenas, a montante do rio. Eu vou lutar. Se Exército, se Polícia Federal da Dilma me matar, aí sim, aí vocês podem construir. Os Caiapó, eles estão muito certos em estarem preocupados, né? Primeiro porque é um rio só. Segundo porque isso vai afetar, eventualmente, as terras Caiapós, diretamente. E eles são os protagonistas dessa luta, sempre foram. Em 89, quem freou Cararaô, né, que era o nome que tinha na época, foram os Caiapó. Eles apresentaram um estudo de impacto ambiental que não tinha, foi um dos primeiros problemas, que não tinham todos os elementos que precisavam ser analisados no estudo de impacto ambiental. E mesmo assim, o IBAMA aceitou o estudo de impacto ambiental e concedeu a licença prévia. Então, vários assuntos ali ficaram sem ser estudados ou não foram estudados na profundidade que mereciam ser estudados para que a gente saiba os efeitos disso aí. Para você ter uma ideia de um desses assuntos, onde pesa uma grande dúvida, é que na Volta Grande do Xingu, no trecho de 100 quilômetros dessa Volta Grande, nós vamos ficar com uma vazão tão reduzida, o rio vai ser cortado e vai ficar praticamente seco naquele espaço de 100 quilômetros, e que não vai haver possibilidade de sobrevivência de algumas populações tradicionais, como 3 populações indígenas que estão localizadas exatamente nessa área. As pessoas que estão ali vão perder o peixe, a floresta vai secar, porque essa floresta é uma floresta que depende desse fenômeno de inundação e de seca, então essa dinâmica vai desaparecer, então essa floresta vai toda sofrer mudanças, né? Então toda a fauna, a flora vai sofrer drásticas mudanças e essas populações elas vivem desses recursos naturais. E essas comunidades são simplesmente ignoradas, como se não existissem. O governo federal, infelizmente, agora insiste em dizer que essa população local não vai ser atingida. Nenhum índio vai ser atingido, e é verdade. Sob esse ponto de vista, esse ponto de vista de que só é atingido quem é afogado pelo reservatório. E escreve isso dizendo que não vai ser atingida. E daí não há necessidade de passar pelo crivo do Congresso Nacional, que dispõe nas suas medidas transitórias a necessidade de consulta indígena e aprovação pelo Congresso Nacional. Parece meio diabólico o que eu estou dizendo, mas foi com essa percepção que se definiu a concepção do novo projeto de Belo Monte. Como é que um país que comete esse crime pode se posicionar lá fora como defensor do meio ambiente? Sabe, nós vamos fazer essa denúncia. A ideia é constranger o governo brasileiro mesmo para que ele recue, não porque ele ter uma consciência ambiental, mas vai recuar pelo constrangimento que vai sofrer perante os outros países, perante a opinião pública mundial. People believe that this is a Brazilian project that is being funded by the Brazilian taxpayer. It is, but there are many other interests behind it.
That's why it is such a powerful project. And these interests are French, they're American, they're Chinese, German, Austrian. There are a lot of interest behind this project and others like it that need to be exposed. And I'm trying here to tell you about the French interests because they are important. Em 2001, o governo federal dizia que essa obra era tão magnífica, tão boa, que ela ia ser tocada toda pela iniciativa privada. As empresas privadas iam querer fazer isso. Depois de 2008, quando o estudo de impacto ambiental foi feito e mostrou que o volume de energia não chega a ser 60% daquilo que é a capacidade da hidrelétrica, por conta da própria vazão do Xingu, nós temos o governo federal à frente. O que vamos chegar à conclusão é que Belo Monte foi imposto por uma necessidade estabelecida arbitrariamente, com um custo que vai ser elevadíssimo. A barragem veio, tá aí. Mas quem é que está lucrando com isso? Nós? Não. Quem está lucrando são eles. Os poderosos, que os humildes não estão lucrando. Porque se tivesse sendo lucrado, nós tínhamos sido lucrados quando eles nos expulsaram lá da nossa área. Que não quiseram dar dinheiro suficiente para nós comprar uma casa digna para nós. Convivendo com carniça, com lama, com maus tratos, a saúde é horrível, é nota 0. E a gente está sofrendo aqui. Asfalto, escola, esgoto e posto médico, não tem nada disso. Cada índio tem a sua opinião para falar. Pelo menos eles têm que escutar o que os índios vão dizer. Ficar fazendo as coisas sem permissão dos índios é falta de respeito, não estão respeitando os índios. Eles têm que pensar também, olhar do passado, já há muito tempo, quem morava aqui no Brasil eram os índios, né? Os índios que é o dono daqui, eles têm que pensar nisso. Os índios receberam bem, né, naquele tempo, e agora o que eles estão fazendo para os índios? Nada, estão só querendo destruir a vida dos índios, que não quer nem escutar o que os índios vão dizer. Os índios também é ser humano, todos somos ser humano, né? Queremos ser respeitados também, que nem a gente respeita os brancos. 40 mil brancos aqui, aí acaba com nossa natureza aqui, né? Acaba com a cultura, acaba com a língua e a gente vai transformando tudo. No que era nós, vai acabando. Aqui nós já somos acostumados, nós vivemos da nossa pesca, nós vivemos de criar um pato, uma galinha, de lavar uma roupa, como meu emprego é lavar roupa. Vivo de lavar de roupa. Se eu vou para um lugar que não tem água, não tem uma pessoa para me dar roupa para eu lavar, para me pagar, eu vou viver de quê? Ninguém vê aqui, nem um chegar aqui e dizer, olha, nós vamos fazer os barraquinhos de vocês em tal lugar. Não. É só passar aqui. Como é o seu nome? E eu não vou parar com a minha família. Eu vou morrer de fome, trabalhar para deixar para os outros. Eu tenho 20 mil pés de cacau plantado e eu não vou sair daquela porra lá na carreira, não. Eu só saio daqui se for debaixo de pau, amarrado, apanhando. Eu nunca estudei, eu só sei trabalhar. Eu não sei roubar, não sei matar, eu só sei trabalhar. Parar de comer a minha família. A minha família já está quase passando fome porque eles pararam de mandar eu parar de trabalhar, porque eles iam me pagar e nunca me pagaram. Porque agora no começo tudo é bom, mas olha aí o que está acontecendo comigo. Eu nunca passei uma vida dessa. Eu passar vergonha agora no televisão. Eu não sou artista para estar aqui no televisão, eu sou um trabalhador. O trabalhador não precisa passar em televisão. O que eu vou fazer? O cara que nunca estudou, analfabeto, só trabalha na roça, ele vai fazer o que na cidade? O cara em pensar, colocar na cabeça, o negócio não é fácil, entendeu? O camarada depois de velho, que nem eu, vir para a cidade ou para outro canto sem saber nem o que fazer, por causa de uma obra que vai destruir tanta natureza, a vida do povo, é muito difícil. Não é fácil, não. Eu não me interessa dinheiro, porque o que dão é um pouco de dinheiro. Esse dinheiro acaba, a gente vai morrer de fome, porque esse dinheiro acaba. E aqui na terra, com os poderes de Deus, nós estamos seguros, porque aqui nós temos todos os alimentos, pode fazer todo plantio,
É a banana, é o cará, é a macaxeira, é a mandioca, é o feijão, é o arroz. A nossa terra é garantida. Sabe, mas vai gerar 40 mil empregos durante 2 anos, gente. Depois essas pessoas vão ficar desempregadas. Em Altamira, que já é uma situação de risco, uma situação de guerra, sabe? Porque lá se mata líder comunitário, se mata freira, se mata missionário, se mata sindicalista por causa de terra, sabe? Imagina botar 100 mil pessoas, que praticamente vai dobrar a população de Altamira. Imagina a pressão dessas pessoas sobre terras indígenas, imagina os conflitos agrários que vão ser criados, imagina o nível de violência que vai aumentar em Altamira, que já é uma área violenta. Imagina isso, imagina como é que vai ser a questão de saúde, a questão de segurança, que até hoje as condicionantes pedem isso e não foi feito nada em relação a isso. As condicionantes, algumas delas são exatamente para preparar a região para esse fluxo populacional. Os dados do próprio governo são os seguintes. Altamira tem, hoje, 95 mil habitantes. A expectativa de que essa população nova vá chegar é de 100 mil habitantes. Então você vai ter o dobro da população em um período de mais ou menos 1 ano, numa região onde os serviços essenciais são extremamente precários. Essa população que vai chegar não vai ser absorvida pela hidrelétrica, mesmo porque o máximo de empregos que ela vai poder gerar, isso são dados oficiais, gira em torno de 19 mil pessoas, 19 mil trabalhadores. Eu estou vindo do Maranhão. Veio do Maranhão para trabalhar na barragem. Vê que eu arrumo um serviço aí. Tá certo. Lá é meio ruim, aí a gente procura as melhoras, né? Mesmo aquelas que não conseguirem emprego, talvez não tenham nem dinheiro para voltar para o seu estado de origem. Então, o que se prevê é que o caos vai se instalar na região do Xingu. O rio agora está na nossa frente. Altamira está à margem do rio Xingu. E na época das enchentes, quando o rio está com seu volume d'água grande, ele invade uma parte. Quer dizer, nós chamamos a parte alagada. Mas Altamira vai virar uma península, margeado por um lago podre e morto. Estamos no clima tropical. Um lago, do jeito como é concebido, vai ser o viveiro de tudo quanto é mosquito, praga de mosquito e doenças endêmicas. De malária, e todo o tempo a Sulcan trabalhou na nossa região e nunca deu conta. Por que agora, depois de construir Belo Monte, eles vão dar conta? Não tem como. Isso eu lhe digo com certeza. Altamira vai ficar uma cidade de mais doença contaminada de tudo, vai ficar por causa de Belo Monte. Estou falando. Belo Monte já derrubou 2 presidentes do IBAMA, sabe? 2 que se recusaram a assinar licença. Teve um parecer, antes da liberação do leilão, da licença prévia, saiu um parecer assinado por 6 técnicos do IBAMA, dizendo que Belo Monte era inviável. Esse parecer foi rasgado, demitiram essas pessoas, e no outro dia saiu um outro parecer dizendo que sim, Belo Monte podia ser construído. O IBAMA desrespeita seus próprios técnicos, o IBAMA desrespeita a sua própria competência, o IBAMA desrespeita o papel constitucional que ele tem. A gente está falando de uma hidrelétrica que não vai funcionar durante 2, 3 anos só, que vai funcionar durante mais de 100 anos. Entendeu? Então, acho que poderia ter um pouco mais de responsabilidade, né, de entender o que é essa região, de realmente preparar essa região para um empreendimento desse tipo, de internalizar os custos socioambientais de um empreendimento desse tamanho. É isso que acho que a gente tem que aprender no Brasil. Porque talvez muitos dos empreendimentos que estão planejados hoje, se tiverem esses custos socioambientais internalizados, eles não são viáveis economicamente. Entendeu? Então, vocês são contra hidrelétricas? Não, a gente é contra um processo atropelado da forma como esse processo está acontecendo, que não considera, né, todos os custos socioambientais. Historicamente, você faz grandes empreendimentos como esses de barragem e você subestima e minimiza ao máximo os investimentos socioambientais. Um dia que nós pudermos fazer um planejamento honesto, né, essa conta vai ser outra. E outras fontes de energia vão se tornar viáveis, né, que hoje são desprezadas. O que a gente vê hoje é um cronograma de engenharia, precisamos construir, precisamos gerar energia e o que der para fazer de preparação da região nesse meio tempo, ok. Se não der também, deixa para lá, depois a gente faz, um depois que nunca vem.
É por isso que se diz que a energia hidrelétrica no Brasil é muito barata. Ela é muito barata porque não estão computados os custos sociais e ambientais disso. O empreendedor da obra fica com os lucros desse empreendimento e a sociedade brasileira que vai pagar pelos custos ambientais que foram causados por eles. Quer dizer, eles ficam com o lucro e socializam o prejuízo com todos nós.